Pessoal, bom dia, estamos aí de volta, canal DRM, o canal dos livros apócrifos. Meu bom dia para todos vocês, ótima quinta-feira para todos. Daqui a 2 dias nós estaremos comemorando o Dia da Consciência Negra. O mundo, né, as pessoas, numa justificativa ao mundo do Dia da Consciência Negra. E nós temos muita coisa para falar com vocês. Tem pessoas que acreditam em Yahushua, mas elas não aceitam que Yahushua seja preto. Você sabia disso? E elas brigam com isso e acham que a gente vem para a rede social para falar que os pretos são os privilegiados por ter o rei, o salvador da humanidade na sua cor. Eu quero mandar um recado para vocês que para o Criador não existe cor e nem raça. Porém, ele obedece aos princípios. O princípio da criação. No princípio da criação, se você acreditar ou não, Adão era preto. Adão era da cor escura. Então, Adão foi feito do pó da terra. E do pó da terra, que a gente presume que seja daqui da América. Mas esse é um assunto para a gente colocar lá do outro lado. Eu quero contar a história para vocês, que essa história é sensacional. Se você começar a procurar a história, toda a humanidade, o berço da civilização, o berço, sabe o que é berço, gente? Berço é o local onde você coloca uma criança. O berço é egípcio. O egípcio é o berço da civilização. E o Egito, os egípcios, se chama-se Mitzrayim, eram pretos. Pretos, gente. Toda a humanidade começou com a cor preta. Depois foi derivando para pardo, para mameluco, depois veio branco. Você pode acreditar, você pode ficar com raiva de mim e tudo. E aí, olha só o que aconteceu. Tem um estudozinho aqui, ó. Tá vendo esse estudozinho? Eu já dei esse estudo. Eu vou voltar a falar nele. Para você entender, definitivamente, esse lance de consciência preta, ou consciência negra, que se fala, é uma forma de amenizar a discriminação que existe no mundo com o preconceito com o pessoal da cor preta. Há um preconceito velado muito grande no mundo. Vocês não adianta vocês falar que não tem, mas tem. E eu não estou aqui para brigar por cor, ou por raça, ou por nada. Eu estou aqui para brigar pela verdade. E para isso eu quero conscientizar toda a maioria, a grande maioria do mundo são de cor parda ou preta. A maior população do mundo, gente, é de cor parda ou preta, comandado pela minoria branca, que já causou no mundo grandes problemas. A raça ariana, você acha que a raça ariana morreu, acabou, eles não existem mais? Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam que o livro diz, não, foi selada a paz? Não, gente, não existe isso não. E quem é o agente causador dessa raiva, desse ódio, dessa briga racial? Nada mais, nada menos do que os Malaks, ou os demônios. Os demônios, eles vieram para matar, roubar e destruir. Então eles causam a briga por causa da cor. O nosso Criador, ele é maravilhoso. Ele ama tanto o branco, o moreno, o pardo, o mameluco, o preto. Ele ama a todos, mas por uma questão de justiça. Você sabe o que eu disse? De justiça. Ele, quando prometeu vir, ele veio na cor dos pretinhos. Isso é bíblico, né? E você pode encontrar isso no livro de Apocalipse, que ele tem a cor de jaspe sardônico. Jaspe sardônico é uma cor quase preta, gente. É meio avermelhada, meio preta. É uma cor assim, igual a minha, mas meio avermelhada, para fazer justiça a esse povo. Vamos contar a história para você entender um pouquinho desse Dia da Consciência Negra. Nesse Dia da Consciência Negra, se fala-se de Zumbi dos Palmares, né? Zumbi dos Palmares. Zumbi era um camarada que ele lutou, né? Lutou muito, né? Nos quilombos. E tem muita história sobre ele. Muita história. Mas mais do que Zumbi dos Palmares, muito mais do que Zumbi dos Palmares, aqui está uma foto de uma pretinha, né? Do Dia da Consciência Negra, um casarão, né? Que fala aquelas senzalas, onde surgiram muitos açoites, né? Muita humilhação,
né, os navios negreiros. Tem vídeos aí falando sobre o navio negreiro. Gente, a história do preto, gente, aqui no Brasil e no mundo é de muito sofrimento. Na África, então, eu vou ver se eu consigo amanhã falar com o meu amigo Antônio da África, como eles foram arrancados lá de Moçambique, lá da parte lá da África, para serem escravizados e trazidos aqui para as Américas para trabalhar para os senhores de engenhos. Bom, é muito forte isso que nós estamos passando para todos vocês. Então é só para você se conscientizar. O que a Rússia tem a ver com os pretos e por que os pretos têm essa discriminação toda? Vamos voltar um pouquinho a história? Vamos voltar. A história começa com Noé. Noa. O mundo antes de Noé era uma coisa, depois de Noé foi outra. Noé teve 3 filhos. Todo mundo já sabe dessa história. Sem, Cã e Jafé. Sem, Cã e Jafé. Jafé era o branquinho. Jafé era a raça branquinha, descendente de Noé, que foi o primeiro branco da face da terra. Quando Noé nasceu, o mundo era tudo preto, gente. Ele foi o primeiro branco colocado na face da terra. Você pode pesquisar, você pode ir lá, livros, nós lemos bastante, gente, aqui ó, nós lemos apócrifos, né? A Bíblia nem tanto, que a Bíblia, ela esconde, os jesuítas, né, que catequizaram o Brasil, eles escondem essa história das pessoas, para as pessoas não entenderem a história da humanidade. A história da humanidade. Tudo isso que nós vemos de reinado, de vestimenta, veio dos pretos e dos indígenas, gente. Só que os brancos tomaram a supremacia, então... Aí botaram os grandes homens, né, chamados Einstein, Newton, os grandes cientistas, né, descobriram tudo aí, né, não é verdade? Vai vendo, hein? Vai vendo. A raça preta, por que o pai, o Criador do céu, da terra e do mar, ele criou o ser humano na cor escura, gente? A explicação mais plausível é que os pretos eles têm uma proteção natural contra os raios ultravioleta. Talvez o pai tenha feito isso com Adão para proteger Adão, porque os raios ultravioletas, ele teria que colocar o sol como se fosse o sol seria um aquecedor ou um alimentador de uma bateria que seria humana, para que a energia voltasse, porque toda vez que a gente vê o sol, hoje já estamos com o sol aí, o sol é símbolo de energia, de força. Inclusive, o filme Superman, ele é tirado do Adão, viu, gente? Assim, eles não criam nada, eles copiam tudo. E aí botam a sua capa, como a história do Salvador. A história do Salvador, chamado Yahushua, eles roubaram essa história, os brancos romanos roubaram. Há quem diga que os romanos eram pretos, olha só o que estão falando. Romano era um europeu, pô. Não tem romano europeu negro. Da descendência de Jafé, não tem preto. Preto só da descendência semita e da descendência canita. Canita vem de Cã. Então Noé teve 3 filhos. Um se chamou Sem, o mais velho. O do meio, Cã. E o mais novo, Jafé. O que aconteceu? O que aconteceu? O Cã, ele... Ou a ordem inversa, né? O Cã, não importa a ordem, mas você vai entender a história. O Cã, ele viu Noé, ele viu a nudez de Noé. Há quem diga que quem viu essa nudez, presta atenção, não seria ver o Noé pelado, e sim ter uma relação íntima com Noé, devido a ele estar bêbado, né? Há um indício, porque a mulher de Noé também era descendência de Caim, era uma das filhas de Caim. Noé não teve uma mulher só, gente. Noé viveu mais de 500 anos. Noé teve 3 mulheres ou mais, porque a Escritura não diz sobre a procedência das esposas de Noé. Mas existem livros judeus aí que falam que Noé não teve uma mulher só não. Então cada um desses filhos de Noa eram de 3 mulheres diferentes. Denilson, eu não acredito nessa história. Tudo bem, você não precisa acreditar no que eu estou te falando. Aí você vai ter que pesquisar, vai ter que ir atrás. Então tem pessoas que brigam muito com isso. Inclusive servindo em Yahushua, né? E não aceita porque dá a impressão que a gente quer colocar os pretos como se fosse os coitados, os sofredores, os tadinhos, tal. Não. Os negros tiveram, os pretos tiveram a sua responsabilidade diante do que está acontecendo aí.
Porque lá em Deuteronômio 28, quando o Moshe saiu do Egito, que tudo era preto, estava tudo no Egito, essa história toda do Êxodo, tudo era preto. O Moisés teve uma ordem diretamente do Criador e colocou lá em Deuteronômio 28, olha lá Deuteronômio 28, está escrito bênção e maldição. Se o povo de Iá não esquecesse do seu Criador, eles não iriam sofrer essa escravidão. Mas vamos à história, para você entender mais ou menos o que eu quero dizer para todos vocês. Esse aqui é um estudozinho que eu tenho, tá, pessoal? E muito bom, eu já fiz ele uma vez, e vamos falar de novo, que estamos chegando no dia da consciência negra. Talvez, está escrito assim, talvez muitos de vocês saibam que Yahushua não era europeu. Então, vamos lá. Yahushua, ele não era europeu. Yahushua, aqui ó, Yahushua não era europeu. Nós provamos isso no vídeo, provas que Yahushua, o Messias, é negro. Sabemos que o Malaquim, quer dizer, anjos, também não eram europeu. E o sistema religioso diz que estas são apenas imagens de um livro, mas uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Se pegar essas imagens e colocá-las diante de um livro, quando seus filhos forem ler a escritura, eles vão pensar que os Malaques, os anjos, Yahushua, o Messias, Miriam, Maria, Yosef, José, Keifas, Pedro, Moshá, ou Moshe, Moisés e os patriarcas hebreus e todo o povo da escritura eram europeus. Isso foi uma tática usada pela Igreja Católica Romana em todo o mundo como uma forma de supremacia branca. Então o que eles fizeram? O que a Igreja Católica fez? Não tem a figura dos anjos, né? Aquelas estátuas do anjo? Como antigamente não tinha meio de comunicação, como hoje tem a televisão, eles pintaram todas as estátuas de anjo de branco. Tudo que referente ao Criador, aqui ó, como é que eles faziam? Eles pintavam, está em preto e branco, eles pintavam de branco, para que as pessoas acreditassem que tudo o Criador, o Salvador da humanidade era branco, porque era a supremacia deles. Agora você imagina, gente, você já parou para imaginar? Vou falar com todo respeito, né? Vamos falar na tua linguagem, porque tem muita gente que não aceita, viu? Tem muita gente, se Jesus fosse um negão, um pretão, bem grandão, será que as pessoas que estão hoje iam aceitar isso? Não iam aceitar, não. Gente. Muita gente não ia aceitar. Como muita gente não aceita Yahushua, porque Yahushua é preto. O Jesus, ele pode ser branco, mas o Yahushua, o verdadeiro dono dessa história toda, a quem, agora dia 20, dia da consciência negra, a gente tem que entender essa história. Você que é preto, passa esse vídeo para as pessoas. Esse vídeo tem que viralizar para os pretos pesquisarem. Mas não é pesquisar no MEC, não. O MEC vai dar a história dos padres jesuítas. Mas tem que ir na toca do coelho, bem lá no fundo, para vocês entenderem de uma vez por todas. E eles escondem isso a 7 chaves. Porque fazendo justiça a Yahushua, fazendo justiça ao povo preto, você estará devolvendo aquilo que eles perderam. E é profético isso, lá em Deuteronômio 28. Eles iam ser escravizados, iam pegar as mulheres deles, eles seriam malditos da cidade, porque onde um preto vai, parece que tem uma maldição sobre ele. Meu pai, ele fez uma música para um samba aqui no Rio de Janeiro, né? Meu pai gostava muito do Império Serrano, nessa era do Império Serrano. E eu lembro como se fosse hoje, e o samba que ele cantou, ele não ganhou o samba dele, mas eu tenho até meu irmão que está vivo hoje, meu irmão pode dizer isso. Ele fez um samba para o Zumbi dos Palmares. Ele cantou assim: Zumbi, Zumbi morreu, era o seu ideal, a libertação. Era o seu ideal, a libertação. Nos quilombos dos Palmares, há muitos anos aconteceu. Era um rei negro que lutou, mas não se rendeu. Seu grito ainda ouço pelos ares, seu ato de bravura, a história enobreceu, e o poeta inspirado assim escreveu: que sou eu, Zumbi, Zumbi morreu. Então meu pai fez essa música maravilhosa, enaltecendo o Zumbi dos Palmares. Não que o Zumbi seja um rei, nada disso não, gente. Tem lá seus probleminhas. E a gente também não quer aqui, de jeito nenhum, enaltecer Zumbi. Há quem diga que Zumbi era Jaú. Mas isso aí é uma história para uma... Assim você tem que pesquisar. O que eu quero falar aqui é sobre Yahushua.
O meu propósito nesse dia da consciência negra é falar para você, meu amigo. Alô? Alô, pessoal? Yahushua. Alô, pessoal que está na igreja evangélica, que é uma igreja criada pelos europeus, por Roma. Igreja católica, espiritismo, também foi criado por Roma. Se você não quer saber disso, Roma também criou o espiritismo. Yahushua era preto. É isso aí, pode ficar assustado. Yahushua era preto. E ele, o que eles fizeram? O que Roma fez? Roma foi lá e roubou esses pergaminhos. E roubou os manuscritos da cidade de Yahushua. E criou uma outra fantasia da raça branca, um Messias com cor branca, bonito, de boa aparência. O Messias não tinha boa aparência, gente. O Messias, lá em Isaías, Yeshemiah, está falando lá da aparência dele, se eu não me engano é 63. Ele não tinha beleza para que nós o desejássemos. Ele não era formoso, não era. Mas Deus, você está falando que o Yahushua era feio? Era. Muito feio, gente. É o que diz as Escrituras. Bom, vamos ler aqui essa história aqui. Provavelmente vamos fazer amanhã uma live aí com o nosso irmão Antônio lá da África, para a gente falar muitas coisas para vocês ficarem sabendo. Gostando vocês ou não, eu vou ter que falar isso para vocês. Tem gente que não gosta que a gente fala, que a gente quer dizer que os pretos é o salvador da humanidade, que tem muito preto que é preconceituoso, que o próprio preto faz o racismo, que esse negócio de sistema de cota isso aí foi criado, gente, essa briga, isso tudo foi criado com uma inteligência, por alguém inteligente, para botar um contra o outro. Tem uma religião aí que o lema dela é dividir para conquistar. Então ela tem que dividir. E você pode ver que o chão dessa religião é igual o xadrez, é preto e branco, porque é o yin e yang, é aonde tem que haver uma guerra entre os negros e os brancos. Porque em guerra, em dividido, o povo dividido, o povo perde. O povo tem que ser um só, tem que ser unânime. Porque quando o povo se unir, todos eles chamar Iá, eu falo Iá porque é carinhosamente Iá o nome do Criador, tá, gente? Iá, as tribos tinham que chamar por Iá. As 12 tribos, ou as 14 tribos, que não são 12, deveria clamar por Iá. Vamos lá, vamos ler aqui, para a gente concluir esse vídeo aqui. Então uma imagem, ela fala muito mais do que 1000 palavras. Uma imagem, ela fala muito mais do que 1000 palavras. O nosso cérebro, gente, ele funciona assim, ó. Presta atenção. Se eu fizer isso aqui, ó. É uma imagem que você está vendo, não é? Não é uma imagem? O que eu estou passando para você com essa imagem? Que eu estou cansado, não é isso? Eu não preciso falar para você. E se eu fizer isso aqui para você? Eu estou passando uma imagem, né? Está positivo, não é? Não está tudo certo, né? E se eu fizer essa imagem para vocês assim, ó? Piscar o olho assim, ó. Passar e piscar o olho para você. E se eu fizer assim para você, ó? Hein? Eu estou passando uma informação. O nosso cérebro lê isso. Então, pintaram as estátuas de branco para dizer que os anjos eram brancos. É uma energia, tá, gente? Mas aí, tem energia preta também. Viu? Então, aqui está dizendo aqui, ó. Sabemos que os Malaquim, que são os anjos, também não eram europeus. E o sistema religioso diz que estas são apenas imagens de um livro. Mas uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Se pegar essa simples imagem e colocá-la em um livro, e quando seus filhos forem ler a escritura, eles vão pensar que os Malaquim, os anjos, como as pessoas pensam até hoje, eles vão pensar que os anjos eram brancos. E Yahushua, o Messias, Miriam, Yosef, que é José, Kefas, que era Pedro, Moshe, que é Moisés, os patriarcas hebreus, todo o povo da escritura eram europeu. Isso foi uma tática usada pela Igreja Católica Romana em todo o mundo como uma forma de supremacia branca. Então eles pensavam que esse povo todinho que está aí na Bíblia aí, Zé, Maria, João, tudo era branco, não era o moreno, sei lá, tudo preto, todo mundo era preto, gente. Não vamos culpar ninguém, porque sabemos que foi Iá, o Altíssimo nosso Criador, quem colocou as 12 tribos de Yahushua em Israel,
no estado em que se encontra hoje. E agora mesmo IA está devolvendo a identidade ao seu povo. Então foi IA, o nosso querido e amado Criador, que colocou as tribos desse jeito. Porque eles foram desobedientes. Eles foram desobedientes. Então toda a história da escravidão aqui na América, ela foi os verdadeiros 400 anos que o povo hebreu sofreu no mundo. No mundo, lá no Egito, quando eles foram para o Egito, que é a África, eles só passaram lá 85 anos de escravidão. Gente. Aqui não. E há quem diga que esses 400 anos ainda não passou, hein? Esses 400 vai terminar em 2030. Há quem diga, há estudos que diz, não estou aqui afirmando, que esse período da escravidão ainda, nós estamos no meio dele ainda. Nós estamos em 2030, irá acabar os 400 anos de escravidão. Lá no livro de Oséias, no capítulo 4, versículo 1, vamos ver lá. Eu estou com 20 minutos, tenho muito pouco tempo para poder falar dessas coisas para você, gente. Oséias capítulo 4, versículo 1. Deixa eu ler aqui, vocês procuram em casa. Oséias 4, 1. Está dizendo assim, ó. Ouvi a palavra de Iá, o de Yarro, vós filho de Yarro-Shurum. Porque Iá tem uma contenda contra os habitantes da terra, porque nela não há verdade. Então há uma grande mentira na humanidade. Nem amor e nem conhecimento do Altíssimo. Ninguém conhece o Altíssimo de verdade. Essa religião europeia, chamada evangélica, ela fala de Deus, ela fala de Jesus, mas ela não conhece Yahweh e ela não conhece Yahushua. O Pai está dando para o povo, para os escolhidos remanescentes, para você, meu amigo que está parando e lendo, me vendo aí, que Yahushua, a história do povo preto, esse homem aqui chamado Yahushua, esse aqui, ó, que é a Bíblia de um judeu, vem relatando para as pessoas, já que vocês acreditam só em Bíblia, né? Um judeu escreveu isso aqui, ó. Um judeu escreveu isso aqui, ó, Yahushua, a revelação de Yahushua a Yohanan. Todos esses nomes que nós vemos aqui na Bíblia, gente, ó, Yohanan, João, Yohanan, João, ó, Yohanan, João. Yahushua é Josué, só que Josué não é o mesmo Yahushua não, tá, gente? Olha aqui, ó. Aqui vem, ó. Vem falando aqui, ó. Deixa eu ver uma página aqui melhor. O povo é Yahudim, não tem nada de judeu. Aqui, ó. Olha aí. Isso é no livro de Yohanan, João. João fala de Yahushua, olha aí, ó. João fala de Yahushua. Gente, toda vez eu mostro isso aqui porque essa é uma Bíblia maravilhosa, a Bíblia aqui. Essa Bíblia aqui, ela fala a verdade para vocês do nome do Salvador, chamado Yahushua, que não morreu crucificado, ele morreu no madeiro, como os escravos, ele morreu pendurado no madeiro e pegaram a história dele. E nesse dia 20, dia da consciência negra, você, nação de pessoas pretas e pardas, você branco, você branquinho, europeu, askenaz, você da tribo de, você de José, você que é descendente de Cã, Jafé e Sem, vocês, todos vocês, filho de um mesmo pai chamado Noa, o primeiro branco da face da terra, todos vocês são irmãos. Preto e o branco são irmãos, porém a justiça foi feita para o povo preto. O Salvador veio na cor preta porque Adão era escuro. Adão era escuro, gente. Adão, eu tenho um vídeo falando sobre a cor de Adão. Adão era escuro. E o povo branco não adianta contestar. E isso não vai mudar nunca a história, para vocês não se decepcionarem, porque todos os joelhos se dobrarão e toda língua confessará que Yahushua é o Senhor. Yahushua, Israel, para que escutarem a sua palavra, que está na Escritura, e não poder de doutrina e religião nenhuma. Então, o povo, você, meu amigo brasileiro, você sul-americano, norte-americano,
você povo preto do mundo, da África, vocês têm que ouvir sobre o Yahushua. Vocês brancos também têm que ouvir sobre Yahushua e sobre Yahoo e sobre Yahushua. E há pleiteia com os habitantes da terra e tem um problema com esta região, porque não há verdade aqui. Não podemos encontrar as ovelhas perdidas por causa das mentiras postas em frente a elas. As mentiras que têm sido plantadas nas instituições para que as ovelhas perdidas continuem perdidas. Não há misericórdia, não há um verdadeiro conhecimento de Yah e nem de Yahushua nessa terra. Recebemos uma versão adulterada da Escritura nesta terra. As Escrituras Sagradas foram substituídas pelas Bíblias adulteradas, adaptando a uma nova doutrina bíblica europeia. Nessa terra, por meio delas, as ovelhas perdidas não têm sido encontradas, mas serão encontradas no dia de hoje. Em Colossenses 1,26 diz assim: o mistério que estivera oculto dos séculos das gerações, agora todavia se manifestou aos seus separados. Então, todo o mistério, todos os selos que haviam sido colocados no livro, Yah está revelando agora àqueles que cumprem os mandamentos e que ensinam a verdadeira mensagem e a sabedoria de Yahushua, que estes são os separados santos do Altíssimo e o povo do qual ele deu os seus estatutos e mandamentos. Vamos ao livro de Mateus, aprender com Yahushua, que significa a salvação de Yah, mas que nessa terra chamam ele de ignorante de Jesus, né? Matitiahu diz: a esses 12 enviou Yahushua, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritano, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Yahushurum. Yahushua enviou os 12 apóstolos e deu uma ordem, um mandamento, para não irem pelo caminho do gentio. Sabemos que depois de pregar aos israelitas, os discípulos, Shaul, Paulo, foram pregar aos gentios. Mas antes dessa ordem ser decretada, Yahushua deu esse mandamento: não tomeis rumo ao gentio. Então eles não pregaram para ninguém que não fosse israelita. Yahushua disse para ir às ovelhas perdidas da casa de Yahushurum. E onde está as ovelhas perdidas da casa de Israel, ou de Yahushurum? Já é um nome blasfemo, tá? Nas Américas, gente. Toda a América, todos nós brasileiros, todos brasileiros, sul-americanos, todos norte-americanos, temos que reconhecer Yahushua. Temos que reconhecer Yahweh, o nosso Deus, e acabar de vez com essa história da igreja colocar uma informação mentirosa para as pessoas. Yahushua é o verdadeiro nome do Salvador. Nós estaremos amanhã falando muito mais sobre isso no Dia da Consciência Negra, tá, gente? Vamos falar muito mais sobre isso. Vocês tenham um ótimo dia e salve Yahushua, o Rei dos Reis, e salve o povo preto. E aí tem que acordar, hein? Enquanto esse povão tiver com negócio de futebol, reality show, negócio de política, se vocês não acordarem, gente, acorde-se antes do que seja tarde. Porque Yahweh está devolvendo a identidade do seu povo, a identidade do povo preto e a identidade do povo branco. A identidade está sendo dada para todo mundo, para os semitas, para os japetistas e para os canitas. Que Yahushua abençoe a todos, que vocês tenham um ótimo dia. Espero que esse vídeo possa ser repassado por muitas outras pessoas. Forte abraço, um bom dia para todos, gente. Não se esqueça, deixe o seu like, retransmita esse vídeo. E dia 28, às 10 horas da manhã, estaremos lá na Quinta da Boa Vista, falando mais um pouquinho dessa história maravilhosa. Tchau, gente!